Olá pessoal, eu sou o professor Carlos e nesta aula vamos estudar circuitos realimentados com amostragem por malha e comparação por malha. Na aula passada apresentamos aqui o circuito, o bloco em quadripolos, onde nós temos a comparação feita por uma malha, ou seja, o circuito de malha que está em série com o comparador, e a amostragem também é feita por malha, onde o circuito de realimentação também está em série com a malha de saída. E aqui nós temos um circuito exemplo de como seria essa estrutura ideal aqui aproximadamente. Aqui nós temos um circuito amplificador de 3 estágios, onde cada estágio é um amplificador emissor comum. O amplificador emissor comum ele inverte o sinal de entrada, ou seja, se nós tivermos um nível de tensão positivo, um sinal positivo aqui na entrada, o resultado vai ser um sinal negativo, e aí entrando o sinal negativo nesse outro estágio emissor comum, a saída vai produzir um sinal positivo, e nesse terceiro estágio, entrando o sinal positivo, o resultado vai ser um sinal negativo. Então, nós temos um circuito aqui, no circuito exemplo, que é um amplificador inversor. E uma coisa interessante que você vai ver é que, geralmente, quando o circuito está cascateado desse jeito, um número ímpar de estágios vai resultar em um amplificador inversor. Estes exemplos e a teoria, como eu falei na aula passada, nós tiramos aí do livro do Paul Edward Gray, Princípios da Eletrônica, volume 2 e 3, de 1976. Bem, fizemos também na aula passada a análise de como acontece o fluxo de sinal. Então, mais uma vez, um sinal positivo na entrada vai aumentar a corrente entre o coletor e o emissor desse transistor. Esse aumento de corrente resulta numa redução da tensão nesse nó. Então, sinal positivo de entrada, sinal negativo na saída, sinal de tensão. Sinal negativo de tensão gera uma redução na corrente do coletor desse transistor. Redução na corrente implica no aumento dessa tensão, e aumento dessa tensão implica no aumento dessa corrente, que implica numa redução dessa tensão. A corrente que flui através do resistor de realimentação, para descobrir ela, basta fazer a soma das correntes que chegam e que saem desse nó. Então, nós temos duas correntes entrando e duas saindo. Então, essa corrente vai ser essa mais essa menos essa, e que vai gerar o nosso sinal de tensão de realimentação, que vai ser aplicado aqui no circuito comparador do nosso circuito. Temos aqui o circuito exemplo com o circuito de polarização. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar um circuito similar a esse aqui. Bem, então temos aqui o circuito. Por que ele é similar? Porque em pequenos sinais nós temos aqui um acoplamento direto entre o coletor do primeiro estágio, a saída do primeiro estágio, e a entrada do segundo. Nesse circuito, o que nós estamos fazendo é acoplar a saída do primeiro estágio ao segundo e a do segundo ao terceiro através de um capacitor de acoplamento, porque cada um desses estágios está precisando de um bloco, de um circuito de polarização individual. Então, é um circuito similar. Em pequenos sinais, ele é praticamente o mesmo circuito que está apresentado nesta figura. Bem, fazendo a simulação deste circuito, aonde
nós temos aqui o nosso resistor de realimentação. O que acontece? Para que esse circuito esteja em malha aberta, esse resistor de realimentação, ele precisa ter o valor de resistência igual a 0. Então, olha o que acontece aqui com esse resistor de realimentação, quando ele está variando de 0,1 ohms até 1 ohms com parte de 0,2. Então, aqui nós temos a saída de VC3 e aqui nós temos a saída do circuito, que é o VL, bem aqui. Por que essa saída está com um nível DC diferente da saída aqui do nosso circuito? Porque este nível está variando em cima de um nível de polarização. Aqui em VL, nós filtramos a polarização por um capacitor de acoplamento e só passa para a carga a variação do sinal. Eu apresento aqui ainda VC2, que apresenta um sinalzinho muito pequeno, e o VC1, que está aqui eclipsado atrás do VC2, que é menor ainda. Bem, o sinal de entrada aqui desse circuito é 0,1 milivolts. Então é um sinal que tem 10 kHz de frequência e uma amplitude de 0,1 mili e está produzindo aqui uma amplificação. E aqui o que nós vemos? O resistor de realimentação, à medida que ele aumenta, ele corrige as distorções do sinal. Então ele traz o circuito de uma região onde ele está saindo da linearidade e traz o circuito de volta para uma região de maior linearidade. Então, a realimentação ela corrige algumas distorções de linearidade, como nós estamos vendo aqui. Se nós colocarmos este resistor de realimentação para variar de 1 ohms até 10 ohms, então nós vemos aqui que as distorções basicamente estão bem reduzidas. A amplificação ainda está boa, mas à medida que esse resistor aumenta, o nível de amplificação do sinal reduz bastante. Então, a realimentação ela reduz a amplitude do sinal de saída. Então, um dos focos dela é manter a tensão do sinal de saída sob controle. Então, eu posso utilizar a realimentação para utilizar este amplificador em uma situação onde o meu sinal de entrada ele é muito alto e por isso ele poderia, por exemplo, cortar, ele poderia entrar na região de corte, sair da região linear. Então, para evitar que isso aconteça, eu utilizo o artifício da realimentação. E aí o sinal fica aqui sob controle. Aqui já é um aumento mais abrupto do valor da resistência de realimentação, aonde a resistência de realimentação ela varia de 10 a 100. Então nós podemos ver aqui que no caso do nível de polarização, ele já interfere também no nível de polarização da saída do circuito e a amplitude do sinal de saída fica bem reduzida em relação ao que nós temos com um resistor de realimentação de menor valor. Aqui, no caso, eu já apresento a realimentação, o resistor de realimentação variando de 0,1 ohms até 100 ohms com um passo de 10 vezes. Então, eu multiplico por 10. Então, eu tenho aqui variando de 0,1. Então, 0,1 é o valor máximo aqui do sinal, porque é o mais próximo que temos aqui do circuito aberto.
E aí, à medida que o resistor de realimentação aumenta, o ganho vai diminuindo. Então, nós temos 0,01, 0,1, 1, 10 e 100. Então, cada uma dessas formas de onda é resultado de um valor de realimentação para esses resistores. E aqui nós apresentamos um amplo aspecto de atuação do sistema de realimentação que nós estamos utilizando. Aqui nós já apresentamos o resultado da realimentação do circuito na forma de diagrama de Bode. Então, apresentamos aqui, como nós fazemos usualmente, em escala, na verdade não é o diagrama de Bode aqui ainda, é a escala linear. Então, para nós termos ideia aqui do ganho, da amplitude, da magnitude do ganho do circuito em escala linear. Então aqui, o ganho máximo desse circuito é próximo aqui dos 30 mil vezes. Aí, à medida que eu aplico a realimentação, este ganho vai caindo. Então aqui, 0,01 aqui em cima, aqui seria 1, aqui seria 10, aqui seria 0,01, 0,1, 1, 10 e 100. Então, à medida que a resistência de realimentação varia, o ganho também varia aqui na escala linear. E na escala logarítmica, o ganho que nos interessa é esse aqui de VL em função de VS, mas eu coloquei aqui também os ganhos dos outros nós também. VC3, que está aqui junto com VL, VC2 e VC1. Então, eu apresentei aqui neste emaranhado de ganhos, nesse caso em dB, no diagrama de Bode, várias funções de transferência em função da variação do meu resistor de realimentação. E falando aqui dos caminhos diretos do circuito, que nós abordamos na aula passada também. A entrada encontra saída por caminhos alternativos, incluindo malha de feedback na direção contrária. Então, nós falamos na aula passada que a malha de feedback em si, ela deveria simplesmente trazer o sinal, uma parcela do sinal da saída para a entrada do circuito. Mas, como nós podemos ver aqui por este exemplo, uma parcela do sinal da entrada, ele vai para a saída, aqui no caso, através dos capacitores parasitas, já na região de altas frequências do circuito, através da malha de realimentação, e aqui também encontra mais um capacitor parasita, e encontra a saída do meu circuito. No caso dos elementos parasitas, eles também causam outro caminho direto, aonde o sinal de entrada pode encontrar a saída do circuito através desses elementos parasitas. E como nós já discutimos aqui bastante, esses efeitos eles só vão ser expressivos aqui na região de altas frequências e provavelmente em regiões de frequências muito altas, aonde esses efeitos eles podem até ser desprezados. E os elementos responsáveis por estes caminhos diretos são aqui esses que nós acabamos de apresentar.
elemento importante que nós temos que definir quando estivermos fazendo análise em frequência do circuito são as frequências de ganho unitário. Geralmente, na literatura, você vai ver a preocupação com a frequência de ganho unitário somente na região de altas frequências. Mas aqui, como nós estamos utilizando circuitos de acoplamento para fonte de sinal, ele também vai produzir efeitos de polos e zeros aqui na região de baixas frequências. Então, nós vamos ter aqui a região de frequência unitária na região de baixas frequências. A região de frequência unitária, quando o ganho do circuito atinge 0 dB. 0 dB, se nós fizermos o modelo matemático, a expressão matemática vai ser o equivalente ao ganho igual a 1. Então, a partir dessa região, para frequências mais baixas, o circuito deixa de ter o caráter de um amplificador. E aí ele só interessa como amplificador a partir dessa frequência até a próxima frequência de ganho unitário. Então, a partir dessa próxima frequência, ele também não é mais amplificador. Então, não interessa mais o funcionamento desse circuito a partir desta frequência. Então, frequência de ganho unitário para altas frequências e a frequência de ganho unitário para baixas frequências. Aqui é a apresentação do circuito em escala linear, só para verificar que não é simples, nós não temos condições visuais como essa ferramenta do diagrama de Bode nos proporciona para determinarmos exatamente onde é a frequência de ganho unitário quando nós estamos trabalhando com o circuito e com o gráfico de ganho do circuito em escala linear. Aqui uma coisa interessante, que é bem mais fácil de ver aqui em escala linear do que em escala logarítmica, é que o circuito na região de banda plana, e aí tanto faz para qual malha de realimentação nós estamos trabalhando, ele vai apresentar uma inversão de fase de aproximadamente 180 graus. Na verdade, é de 180 graus, mostrando o caráter inversor deste circuito. E aí, à medida que a frequência aumenta, este sinal vai invertendo ou desinvertendo, nesse caso, até chegar em 0 graus. Quando chegar em 0 graus, aí é uma região crítica também em relação à nossa malha de realimentação. Porque perto de 0 graus, como nós falamos na aula passada, é a região onde a fase do sinal vai influenciar no próprio funcionamento do sistema realimentado. Porque na frequência próxima onde a fase inverte 180 graus, se tiver ruído ou qualquer outro sinal diferente do sinal que nós estamos querendo processar naquela frequência, ele vai voltar para a entrada do circuito e vai fazer com que o nosso amplificador entre em oscilação. E aqui nós temos o exercício 1. No circuito abaixo, considerando o esquema de quadripolos para realimentação com comparação por malha e amostragem por malha, apresente no circuito abaixo os elementos do circuito responsáveis pela comparação, amplificador básico e o circuito de realimentação. Então você vai tentar apresentar, isolar nesse circuito cada um desses 3 blocos. A comparação, a amplificação e
a malha de realimentação. Então, tentar fazer um exercício de dissecação para tentar apresentar como seria aqui esses 3 blocos. Exercício 2. Determine o valor de RF aqui, para que o circuito abaixo esteja em malha aberta. Então, nós demos dicas nos slides anteriores de como você vai fazer. Quando o ganho de malha aberta do circuito vezes o fator de realimentação tende a 0. Então, quando esse elemento aqui tende a 0, quando esse fator de realimentação tende a 0, é quando o circuito vai estar em malha aberta. Nesta condição, determine o ganho de malha aberta do circuito. Então, você vai determinar o ganho de malha aberta deste circuito. E a largura de banda do circuito, ou bandwidth. A largura de banda é apresentada pela diferença entre a frequência unitária na região de... Deixa eu só verificar. Na verdade, a largura de banda é a frequência na região de baixas frequências em que o ganho cai 3 dB abaixo do ganho de banda plana de ARF. Então, como nós falamos antes, a região aonde o ganho cai 3 dB. Então, nós fizemos vários exercícios com esta questão e nós podemos então definir aqui a largura de banda do circuito como a diferença entre a frequência aonde o ganho cai 3 dB abaixo da frequência de ganho de banda plana na região de altas frequências, F2, região de corte em altas frequências, menos F1, a frequência onde ele cai 3 dB abaixo do ganho de banda plana na região de baixas frequências. Então, esse é o exercício 2. Exercício 3. Determine o valor de RF para que o ganho em banda plana do circuito seja metade do ganho de malha aberta. Então, você vai encontrar um valor de resistência de realimentação, aonde o ganho de banda plana vai ser a metade do ganho do circuito em malha aberta. Nesta condição, determine graficamente aqui eu esqueci, o ganho de malha, que é o ganho de malha aberta vezes o fator de realimentação, e a largura de banda do circuito, que é o que definimos no exercício 2. Determine o produto ganho banda do circuito, aonde o produto ganho banda é a diferença entre a frequência de ganho unitário na região de altas frequências menos a frequência de ganho unitário na região de baixas, e vai ser dado também pelo ganho do circuito ganho de banda plana do circuito em qualquer frequência vezes a largura de banda, que vai ter que teoricamente também seria igual ao ganho de banda plana em malha aberta vezes a largura de banda em malha aberta do circuito. Exercício 4. Para o valor de RF, que produz o ganho de malha fechada igual a metade do ganho de malha aberta, determine graficamente a fase da função de transferência do circuito quando o ganho de malha for igual a 1. Então, você vai determinar a fase desse sinal, a fase da função de transferência, quando o ganho de malha nesta condição for igual a 1. O circuito é estável nesta condição, aí você vai revisar o que nós falamos na aula passada acerca de estabilidade. Vai verificar os conceitos de imagem de fase e responder de acordo com a sua verificação lá no circuito no LT Spice,
se nesta condição o circuito é estável. Exercício 5. Determine o valor de RF para que o ganho de banda plana do circuito seja igual à unidade. Então, você vai encontrar um valor de RF, aonde o ganho do circuito vai cair para 1. Nesta condição, determine graficamente, aqui de novo, o ganho de malha. O ganho de malha, que é o ganho de malha aberta, vezes o fator de realimentação, e a largura de banda do circuito, bandwidth. Determine o produto ganho-banda do circuito. Então, o produto ganho-banda é dado por esta expressão que nós já vimos no exercício anterior. Exercício 6. Para o valor de RF que produz o ganho unitário, determine graficamente a fase da função de transferência do circuito quando o ganho de malha for igual a 1. Então, você vai graficamente avaliar o ganho de malha do circuito e ver quando ele vai ser igual a 1 e verificar se nesta condição ele é estável, de acordo com as condições que nós apresentamos na aula anterior. E aí, senhores, vamos falar de um circuito que geralmente é apresentado na literatura apenas como amplificador emissor comum com degeneração de emissor. Desde a primeira vez que eu apresentei esse circuito, eu falei para vocês que ele era um circuito que tinha uma malha de realimentação. E esse resistor RF, que é o degenerador do emissor, ele é a própria malha de realimentação. Então, esse esquema de realimentação com ganho, com amostragem por malha e comparação por malha, todo amplificador inversor, nós podemos utilizar uma abordagem similar. Então, aqui, se vocês prestarem atenção nos circuitos anteriores, quer dizer, está aqui, ó, no circuito, a diferença são esses dois estágios aqui. Mas como ele é inversor, eu tirei esses dois estágios e mantive o resistor de realimentação. Então, ele funciona de forma muito similar ao amplificador que nós vimos anteriormente, de 3 estágios. Só que esse aqui tem um único estágio. O amplificador emissor comum de um estágio com resistência de degeneração de emissor ele é um circuito amplificador com esquema de realimentação, com amostragem por malha e comparação por malha. Então, isso aqui vocês dificilmente vão achar na literatura uma abordagem similar. Mas eu gosto de apresentar porque isso não é nada mais do que um amplificador com um esquema de realimentação. Quando nós olhamos para esse circuito sem a noção das topologias de realimentação, nós nunca iríamos dizer que isso aqui é um esquema de realimentação. Mas agora que conhecemos esse modelo, essa topologia de realimentação, nós olhamos para esse circuito e podemos concluir, opa, isso aqui é um resistor de realimentação. E como todo circuito de realimentação, dependendo do valor dele, quanto menor esse valor, o circuito vai se aproximar ao regime de malha aberta. Então, quanto menor o valor, maior o ganho do circuito, porque o circuito vai estar atendendo a malha aberta. E à medida que eu aumento o fator de realimentação através do aumento dessa resistência, eu tenho a redução
no ganho do meu sinal de saída e no contexto do circuito, nós temos alteração nos níveis de polarização. Então, a realimentação, ela causa alteração nos níveis de realimentação do meu circuito. Aqui eu estou mostrando só a saída do nó VC e à medida que nós mudamos o resistor de realimentação aqui, RF, a polarização, o nível de polarização do circuito muda, certo? Então, quando ele passa pelo capacitor, ele filtra o nível de polarização e só deixa passar o sinal propriamente dito. Apresentando aqui esse range aqui de valores para RF ou RX, que é o que nós estamos variando no LT-Spice, para que você possa visualizar aqui um amplo aspecto de atuação da malha de realimentação. Geralmente, quando você determina o valor da malha de realimentação, você ajusta ali nas proximidades do ganho que você quer. Mas aqui nós estamos fazendo esse aspecto amplo de variação para você ver as consequências que ele causa ao circuito e aos resultados do circuito. Bem, aqui é o resultado do ganho do circuito em magnitude. Aqui o ganho é linear. Como o circuito só tem um estágio de amplificação, o ganho é razoável, aqui maior que 100, o ganho de malha aberta, mas não é um ganho lá muito alto. E aqui, à medida que eu aplico valores maiores na minha malha de realimentação, aumentando o fator de realimentação, eu reduzo o ganho do meu circuito. Outra coisa importante se notar é que esse circuito é um circuito inversor e na região de banda plana ele tem uma fase de aproximadamente 180 graus. Aqui ele está apresentando uma fase de menos 180 graus, que é exatamente igual a 80 graus. Seria o similar da fase de 80 graus, mas girando o ciclo trigonométrico pelo lado oposto. Aqui a apresentação do diagrama de Bode do circuito, apresentando os ganhos do circuito em relação ao valor das resistências que nós estamos modificando aqui na malha de realimentação. Frequência de ganho unitário na região de altas frequências e na região de baixas frequências, como fizemos para o circuito anterior. E entramos aqui nos exercícios. Da mesma forma que você fez, que foi sugerido no exercício 1, considerando o esquema de quadripolos para realimentação com comparação por malha e amostragem por malha, apresente no circuito abaixo elementos de circuito responsáveis pela comparação, amplificador básico e circuito de realimentação. Então, você vai tentar dissecar o circuito e apresentar esses três blocos aqui separadamente. Da mesma forma que foi no exercício 2, determine o valor de RF para que o circuito abaixo esteja em malha aberta quando o ganho de malha tende a zero. Então, quando esse fator aqui tende a zero, nesta condição, determine o ganho de malha aberta do circuito, o ganho de malha aberta ARF0, que é esse aqui, e a largura de banda do circuito, bandwidth, e aí nós já apresentamos o que é a largura de banda. Exercício 9. Determine o valor de RF para que o ganho em banda plana do circuito seja a metade do ganho em malha aberta. Então, ganho em banda plana, metade do ganho em malha aberta. Nesta condição, determine graficamente aqui,
aqui, novamente, o ganho de malha e a largura de banda do circuito. Determine o produto ganho-banda do circuito, onde o produto ganho-banda já foi definido também. Para o valor de RF que produz este ganho, determine graficamente a fase da função de transferência do circuito quando o ganho de malha for igual a 1. Aqui nós estamos falando desse fator, quando o ganho de malha for igual a 1. E responda a pergunta se o circuito é estável ou não nesta condição, de acordo com o modelamento e as teorias que nós vimos na aula passada. Exercício 11. Determine o valor de RF para que o ganho em banda plana do circuito seja igual à unidade. Então, você vai colocar aqui uma malha de realimentação para que o ganho do circuito reduza para o ganho unitário. Nesta condição, determine graficamente ganho de malha e largura de banda bandwidth. Então, você vai determinar a largura de banda do circuito nesta condição. E determinar o produto ganho banda do circuito, que também já foi definido anteriormente. Exercício 12. Para o valor de RF que produz o ganho igual a 1, determine graficamente a fase da função de transferência do circuito quando o ganho de malha for igual a 1. O circuito é estável nesta condição, então você também vai fazer a análise, como nos exercícios anteriores, e responder de acordo com a teoria discutida na aula passada. Bem, senhores, essa aula ela foi curta, nós vamos ficar por aqui e na próxima aula nós vamos ver a outra classe de circuito de realimentação. Então, deixo vocês por aqui, fiquem com Deus e até a próxima aula.